Oi, pessoal, bem-vindos ao Burro de Balão. Meu nome. Não, errei. Oi, pessoal, bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica. Explica. Olá, pessoal, bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica. Velho. Olá, pessoal, bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica. De novo? De novo, explica. Ai, ai. Balão Drops 1. Noé de Aronofsky. Um gladiador, uma bruxa e um semideus entram num bar. Oi, pessoal, bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica a Bíblia para pessoas comuns. Eu sou Eric, um ateu que tá descobrindo as coisas agora e já tinha assistido esse filme antes, mas não lembrava de nada. E eu sou o William, uma pessoa que estuda sobre isso e nunca tinha visto esse filme antes e ficou extremamente confuso. E a gente vai falar sobre Noé, Filme de 2014. com Russell Crowe, Logan Lerman, Percy Jackson, Hermione, Gladiator, Hannibal Lecter. o Brabo, com muitas coisas legais. Só lembrando também que a gente vai contar o filme inteiro aqui, então obviamente vai ter spoilers. Se você quiser ouvir isso aqui sem tomar spoilers, caso não tenha assistido, compensa assistir o filme antes de ouvir o podcast, mas pode ouvir que vai estar maneiro. Mas também vamos lembrar que esse é um filme baseado num livro de 4.000 anos. Então, né? Mas vamos lá, né? Dá um geralzão do filme então, mano. Basicamente, o Aronofsky ele vai pegar a Bíblia, mas não só a Bíblia, ele se utiliza de outras fontes que a gente vai falar depois, mas ele vai pegar essa história, já bem conhecida do dilúvio, e ele vai recontar essa história tentando focar numa parte mais humana, eu diria assim. A gente começa acompanhando o nosso personagem principal, que é o Noé, quando ele ainda era criança, e ele vê o pai dele sendo morto por Tubal-Caim. Se vocês lembrarem, lá atrás a gente falou que era um dos descendentes do nosso excelentíssimo Caim, que teria sido o patriarca dos ferreiros e tal. O Tubal-Caim então mata o Lameque, pai de Noé, e aí é que a história começa, né? O filme eles diferenciam os homens, que seriam os descendentes de Caim, dos descendentes de Sete. A ação principal, né, vem depois que Noé recebe uma visão aparentemente divina, de que vai ter o tal do dilúvio, e que ele deve procurar respostas com o avô dele, que é o Matusalém. Ele com seus 900 anos de idade, ou bem próximo disso, jovem. Zero bala. Inteirão pra idade dele. Ele acaba tendo algumas outras visões induzidas por substâncias. Mano, as Barry. E aí vai lá e o cara ele fala, putz, man, complicada a situação, né, velho? Vai acabar o mundo, Mó né? fita. Mó fita. Mas pega essa sementinha aqui, ó, que vai te ajudar, mano. Toma esse chá aqui. Toma esse chá. Essa ayahuasca. Aí beleza. Aí o Noé fica doidão, vê as visões. Tem outra visão. Pega a semente que o Matusalém dá pra ele, planta. Uhum. E aí nasce uns arvrão. E aí ele vê que ele tem que construir uma arca e tal, e salvar os bichinhos, animaizinhos subindo de 2 em 2. Ele encontra uma menina antes disso. Isso, nesse caminho ele acaba encontrando uma garota da descendência de Caim, que ele meio que adota, que vai ser a nossa querida Hermione. Eles encontram ela, tá com uma facada na parte de baixo do estômago. A mulher do Noé vê aquilo e fala, putz, vai recuperar, mas não vai ter mais filho. Baseado em qual treinamento? Ela fez USP? Ela fez medicina? Lógico que fez, velho. Ela com um pouquinho de cuspe descobriu que ela tava grávida, mano. Mas o Aronofsky ele acaba achando que só um dilúvio da destruição total do mundo não é suficiente, então ele meio que coloca também o Tubal-Caim como o antagonista principal. Então, durante essa construção da arca, a gente vai ter essa briga aí entre o Tubal-Caim e os descendentes de Caim das cidades e tal, e o Noé e a família de Noé, com a ajuda dos anjos, filhos de Deus lá, que a gente viu no Gênesis 6, que a gente vai também discutir um pouco mais depois. O foco do filme vai ser bastante humano, então a gente vai ter, inclusive, vários momentos que se passam já durante o dilúvio dentro da arca, né? Que é uma coisa que a gente praticamente não vê nada na história bíblica original. Exato. Mas, enfim,
detalhes por detalhes a gente vai falando mais pra frente, mas essa é a base, né? Uma revisão do mito do dilúvio, com coisas pegas ali do livro da Bíblia mesmo, mas também do livro de Enoque, também ali da Cabala, que é o livro do misticismo judaico, basicamente, a tradição do misticismo judaico. E eu poderia até argumentar que coisas do Alcorão, mas isso a gente vai vendo mais pra frente. Eu acho que o primeiro lugar que a gente deve vir, que vai ser a pergunta que muitas pessoas vão ter em mente, é: quão fiel é o filme ao que tá escrito na Bíblia? O que você achou, Eric? Olha, tudo que tá escrito na Bíblia, quase tudo, pelo menos, que tá escrito na Bíblia, acontece no filme, talvez de uma maneira distorcida ou não, mas acho que acontece. É claro que existem partes adicionadas, além do que a gente leu do episódio anteriormente, no episódio anterior, aliás, mas eu acho que, de maneira geral, ele segue. Sim. A única coisa que eu acho que ele vai diretamente contra, e eu acho que é justamente pra criar esse drama mais humano, é o negócio das esposas, né? É, que não fala, né, na Bíblia. Não, na Bíblia fala, eles entram com as esposas na arca. Tanto Jafé, quanto Shem, quanto Cam, eles três têm esposas. Se você der uma olhada aqui na Bíblia, na passagem aqui, ó, Gênesis 7, versículo 1, Yahvé disse a Noé: entra na arca tu e toda a sua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio dessa geração. Quer ver? Tem uma parte que cita diretamente as esposas dos filhos. Eu não lembrava disso não, mano. Aqui, ó. Ah. Versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, entrou na arca para escapar das águas do dilúvio. Pode pá. Então os filhos já entram com esposas. Com mulheres. Eles já entram adultos na arca. Ah, no filme... o Jafé não. O Jafé tá bem criancinha. Jafé é crianção. Jafé não é nem adolescente, eu acho. É. Porque, na verdade, quando Deus vem trocar ideia com Noé e falar: Noé, prepara backup que eu vou formatar. O Noé tinha... Ó, aqui, ó. Gênesis 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Os filhos do Noé eram adultos fazia tempo quando isso acontece. Deve ter até aqui na tabela de nações quantos anos eles tinham. Quando Noé completou 500 anos, gerou Sem, Cam e Jafé, aparentemente todos de uma vez. Uhum. O dilúvio foi quando ele tinha 600 anos. Então eles tinham pelo menos 100 anos cada um, mais ou menos ali uns 100 anos cada um. Então eles já eram adultos. Já deviam estar mortos, né, inclusive, mas enfim. Não, as pessoas viviam mais, né, velho? Antes do dilúvio a gente tem as idades loucas do Antigo Testamento. Então, eles já eram adultos, eles já tinham mulher, tipo, provavelmente, talvez, até devessem ter filhos, mas não cita isso, né? Essa é a coisa, assim, que eu vejo que mais vai contra, assim, o que tá na Bíblia. Perfeito. Todo o resto, eu acho que é, tipo assim, um pouco de adição, mas não exatamente ir contra. Por exemplo, as coisas mais bizarras que a gente vê, o tal do mineral, que o Lameque é morto pelo Tubal-Caim para eles minerarem o tal do mineral que eles chamam de Zohar. Aquele bagulho que pega fogo, né? Exato. Zohar? É, chama Zohar. Vem do hebraico, significa, tipo, iluminação, uma coisa assim. Serve desde para fazer teste de gravidez até fazer flare gun. Não, aquilo ali é perfeito, pô, é o melhor metal. Aquilo lá, obviamente, não tá na Bíblia, mas a base que eu imagino que eles tenham utilizado, a palavra em hebraico significa iluminação, né? Mas Zohar é o nome do primeiro livro da Cabala judaica. E explicando o que é a Cabala judaica, a gente tem a Tanakh, que é a escritura, né? Uhum. Que nem eu já tinha falado anteriormente, Tanakh é um acrônimo, inicialismo, enfim, TNK, né, que é Torá, Navim e Ketuvim, que é, então, os livros do Antigo Testamento dos cristãos, né, que é a famosa Bíblia hebraica. E aí a gente tem uma série de comentários sobre esses livros, comentários rabínicos, que é a chamada Talmud, sendo a mais antiga Talmud, a Midrash. E isso são comentários teológicos, práticos, da lei e tal. Mas a gente também vai ter interpretações místicas do texto. E essas interpretações místicas são a Cabala. E o primeiro livro que delimita essa Cabala se chama Zohar, que é a iluminação. Então a Cabala é uma forma mística de ler o Antigo Testamento, de ler a Bíblia hebraica. E o Aronofsky gosta muito da Cabala, ele usa naquele outro filme dele lá, Mãe, ele usa coisas da Cabala e tal. Então eu imagino que seja por causa disso que ele tem usado esse nome, pelo menos, para esse tal desse minério esquisito que ele criou. Mas a Cabala, ela é cultuada mesmo, né? Tipo, por algum povo, coisa assim. Existem judeus que acreditam na Cabala do mesmo jeito que existem cristãos misticistas e tal. Mas não é um texto do judaísmo principal, digamos assim, entendeu? Entendi.
Não, beleza. É mais místico, assim, é tipo os livros de Pseudo-Hermegisto e coisas assim. Não, entendi. Aliás, Pseudo-Hermegisto não, é Hermes Trimegisto e coisas assim. Outra coisa que eu acho que vale a pena pontuar, em relação aos anjos lá, os Bene Elohim, presos na pedra, eu achei da hora. Bah. Eu achei que ficou da hora. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, que eu achei que ficou muito massa. Uai. Primeiro de tudo, brabo. Brabo. Ah, perfeito. Segundo, que aquela cena deles descendo e entrando no mundo me lembrou muito O Senhor dos Anéis, muito o Ainur do Tolkien, que é quando os Ainur entram no mundo e começam a fazer parte do mundo. Aquilo lá me pareceu muito com o Ainur. Eles em si já são, tipo, tem uma pegada assim, né? Meio fantasia, meio. Porque, Sim. mano, é um bicho de pedra ali que tá conversando, show de bola, mano. Durante a Idade Média, existia partes justamente desse misticismo judeu que tinha os golems. Uhum. Eram seres de pedra que eram criados para fazer alguma função. Vibe os golem do Minecraft? Vibe os golem do Pokémon, mano. Exato. Vibe o golem do Pokémon. Não tem nada a ver com o assunto. Mas eu acho muito da hora o fato de como funcionavam. Eles diziam que funcionavam os golems, né? Tipo, para você fazer um golem, você tinha que fazer todo o ritual, tal, não sei o quê. E aí você escrevia a palavra Emet na testa do golem, que significa verdade. Em hebraico, são 3 símbolos seguidos, terminados numa Aleph. E aí, com essas 3 letras, está escrito verdade. Como a verdade é é um conceito com muito poder, isso animava o golem e ele ficava vivo pela magia e você podia mandar o que ele fazer o que você quisesse. Você podia comandar o golem, tipo. Sim, era para isso que eles eram. Eles eram feitos para fazer alguma coisa por você, entendeu? Eles eram servos. Construir um golem aqui pra mim, mano. É que nem no Minecraft, caramba. Você cria o golem e ele protege seu lugar lá. Só que, tipo assim, tava escrito Emet lá, né? Tipo, letra. A última letra é uma Aleph. E aí, se você não quisesse mais que o golem funcionasse, você apagava ou desmanchava essa terceira letra, no caso, para nós, né? No caso, para eles é a primeira letra, porque eles leem da direita para a esquerda, no hebraico. E aí, apagando a primeira letra, o Aleph, a palavra Emet, que é verdade, virava a palavra Met, que é morto em hebraico. E aí o golem parava de funcionar. Muito da hora. Eu acho muito da hora esse bagulho. Mas enfim, não tem nada a ver. Mas eu achei da hora. Não, o Drops pode, mano. O Drops pode. Nessa questão, ele claramente se inspirou no livro de Enoque. Então vamos falar sobre Enoque nesse momento. A gente falou sobre o Enoque lá atrás, que o Enoque era pai de Matusalém, que ele viveu só 365 anos, só entre aspas, né? Sendo que os outros viveram muito mais. O filho dele viveu quase 1000. Morre no dilúvio. Ele foi o campeão, pô. Campeão vencedor. Deus dá asas, faz teu voo. E aí tem essa ideia de que ele subiu corporeamente pro céu com Deus, para trocar ideia com Deus, e aí, como ele estava no céu, ele podia ver o passado e o futuro, e os livros de Enoque eram proféticos e tal. Então, vamos dar uma base pra galera sobre os livros de Enoque, talvez. Eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal até pra mim. Então vamos lá, existem 3 livros de Enoque. Primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque, terceiro livro de Enoque. Caramba. Esses são nomes, obviamente, que a gente deu atualmente para ficar mais fácil de entender. Ah, perfeito. E eles têm outros nomes em hebraico, original, nomes em hebraico, em grego, etc. O primeiro livro de Enoque é o mais antigo, o segundo mais antigo, o terceiro mais antigo, tá? Os dois primeiros, o primeiro, ele pode ter sido escrito ali, talvez, século 3 a.C., uma coisa assim. Então, mais ou menos uns 300 anos antes. 300 anos antes de Cristo. Por volta do 3º século ao 1º século antes de Cristo. Ok. Recente até, né? Sim. Comparado com a Bíblia, ele é bem mais recente. Né? Se comparado com a Bíblia hebraica, sim. Mas se comparado com o Novo Testamento, não. Inclusive, o primeiro livro de Enoque era um dos livros que era mais lido entre as comunidades primevas, assim, dos cristãos. Acabou depois caindo de favor, mas inicialmente ele era bem favorecido pelos cristãos. E se não me engano, eu tenho quase certeza que ele foi escrito por volta da mesma época que o livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito até por volta do século II a.C. Então o livro de Enoque está ali na mesma base, na mesma época. Então coisas que ele tem em comum com essa tradição mais tardia
é a ideia de um Messias que vai vir, só que nesse caso, no livro de Enoque, ele é equalizado com Enoque. Vamos por partes. Primeiro livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque, ele é chamado de livro de Enoque, mas ele é uma compilação de vários livros, tá? Então, na verdade, o que a gente chama de primeiro livro de Enoque, ele é dividido entre o livro dos vigias, que vai do versículo 1 ao versículo 36, o livro das parábolas de Enoque, que é do 37 ao 71, o livro astronômico, ou o livro dos luminários, que é do 72 ao 82, o livro das visões de sonho, que é do 83 ao 90, também chamado de livro de sonhos, e a epístola de Enoque, que é de 91 a 108. O mais antigo desses livros, dentro do primeiro livro de Enoque, é o primeiro desses, que é o livro dos vigias, que vai ser justamente o que vai contar a história dos vigias, dos Grigori, que são esses anjos ali. Então, o primeiro livro de Enoque, no livro dos vigias, ele vai pegar 2 pedaços do livro do Gênesis, o primeiro que fala de que Enoque foi viver com Deus, lá subiu com Deus, só viveu 365 anos, e a parte que fala dos filhos de Deus fazendo os Nefilim com as filhas do homem, e ele vai fazer uma fanfic baseada nessas duas coisas. Então, vai pegar uma linhazinha sobre Enoque, e vai pegar Gênesis 6, que também é bem curtinho, e vai escrever ali. Então lá ele descreve como os filhos de Deus, eles se apaixonaram pelas mulheres e casaram com as mulheres humanas. Não sei se fala apaixonaram, mas enfim, eles tiveram luxúria para com elas. E aí eles desceram e tomaram elas como esposas, tiveram filhos com elas, esses filhos são os Nephilim, e eles ensinaram os seres humanos várias artes. Então a arte da bruxaria, a arte da astronomia, e assim por diante. Isso teria tudo sido ensinado por diferentes anjos anjos caídos. Então, basicamente, ele abre espaço pra magia. Com certeza. Então, Matusalém tá super explicado no filme, mano. Matusalém não aparece nesse livro. Não, mas se tem... Aliás, na verdade, magia... ele até aparece, eu acho. Mas enfim, vamos vai lá. Arrematar. Primeiro livro de Enoque tem isso, aí a gente vai ter outras coisas nesses outros livros que tem dentro do primeiro livro de Enoque. O segundo livro de Enoque, ele é uma reescrita do primeiro livro de Enoque. Então, o primeiro livro de Enoque, ele é várias narrativas que foram juntadas. Todas elas tendo a ver com Enoque. O segundo livro de Enoque tenta fazer uma narrativa coesa dentro dessas coisas. Entendeu? Então, ele vai recontar as mesmas histórias, mas fazendo tudo fazer mais um pouco de sentido entre elas, entendeu? O cara reescreveu, pegou os várias fanfiquinhas e reescreveu tudo num livrão. Ele fez basicamente um filme da Netflix sobre uma fanfic na internet. Basicamente. Beleza. E o terceiro livro de Enoque, muitos pesquisadores nem concordam em chamar de terceiro Enoque, porque não é escrito por Enoque. Nenhum deles é, né? Mas não se diz que foi escrito por Enoque. É um rabino que vai assumir a escrita, e é chamado de terceiro livro de Enoque porque Enoque aparece nesse livro. A figura do Enoque, ele vai ficar cada vez mais importante durante o tempo, e vai ser associado muitas vezes com a figura do Messias, que nem eu disse. Então, no terceiro livro de Enoque, o que vai acontecer é uma demonstração de que possivelmente, em algum momento do judaísmo, talvez não o judaísmo principal ali, mas talvez um judaísmo inculto dentro do judaísmo, ele era biteísta, basicamente. Por quê? Porque nesse livro, no terceiro livro de Enoque, diz que Enoque, quando ele foi tirado da terra por Deus, ele foi transformado em um anjo, em uma espécie de divindade. Ele vira o anjo Metatron. A propósito, Metatron aparece no Supernatural. Sim. O Metatron, não se sabe exatamente de onde vem o nome, mas acredita-se que venha do grego Metatronos. Significa aquele próximo ao trono. Porque no terceiro livro de Enoque, fala que, basicamente, quando ele sobe, ele só responde a Deus. Todos os outros anjos têm que responder a ele. Ele é colocado na liderança de todos os outros anjos, sabe? Inclusive, acho que no Supernatural é muito próximo disso. E ele quer tomar o lugar de Deus, ou ele já tá substituindo Deus porque Deus morreu, alguma coisa assim, né? Não sei. Faz tempo que eu assisti Supernatural. Tudo bem, também não lembro direito. Quando a gente fizer um Drops sobre Supernatural... Nossa, assisti tudo? A gente faz um por temporada. Vai dar 17. Não, beleza. Mas então, a gente vai ter isso. Então, essa ideia dos anjos lá da pedra, a pedra não tem no livro de Enoque. Mas até os nomes, o líder deles no filme chama Samyaza, que é o nome do líder desses anjos Grigori, ou os vigias, que aparecem no primeiro livro de Enoque. Então é daí que vem o rolê, entendeu? O Aronofsky não tirou do nada. Ele tirou do livro de Enoque. Não, beleza. Cara brabo.
Outra coisa que eu achei interessante foi o negócio. No começo, o Lamech tem uma pele de cobra, provavelmente a pele da cobra do jardim, Sim. da Nahash. Isso era pra ser, significar alguma coisa? Qual que é a pira disso, mano? Cara, no filme eu acho que é tipo uma demonstração de como mesmo os descendentes de Seth ainda carregam o pecado original consigo, alguma coisa assim. Mas eu só queria pontuar ele porque, se você lembrar em Gênesis, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, existe essa passagem aqui, ó. Gênesis 3, versículo 21. Yahvé Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Túnicas de pele é meio que interpretativo, né? É meio que no original diz assim, tipo, Deus deu peles para eles como roupa e tal. Não é uma pele de cobra. E provavelmente não era simplesmente uma roupinha que colocava em volta do braço. Mas é uma pele. Ok. Eu tô indo longe? Tô. Mas Não, faz sentido, pô. dá pra argumentar. Até porque no filme, pelo menos, não podia caçar nem comer os animaizinhos, não tem por que ter Exato. pele além da cobra, né? Na Bíblia também fala que não, né? Na Bíblia, apesar de Caim fazer um sacrifício de uma, quer ver? De um bezerrinho, uma ovelha, né? De um bezerrinho, de uma ovelha para Deus. Se você lembrar, depois do dilúvio é que Deus permite que o homem coma os animais. Exato. Então, o Noé meio que tá certo ali. Eles não comiam animais nessa época e mostrar os filhos de Caim comendo carne meio que talvez seria para mostrar que eles estão agindo fora de Deus ali. Então, se não comia carne, não tinha por que ter pele de roupa. Então, Pode ser uma cobrinha. pode ser a cobrinha. Pronto, desvendamos. Próximo mito. Sacanagem. A parte que eu acho que talvez ele tenha puxado um pouco do Alcorão, a melhor cena do filme é quando o Noé tá contando Gênesis pra galera dentro do barco. Pelo menos pra mim. Que mostra, tipo, o Big Bang. Sim. E a evolução. Tipo, ele faz um sincronismo com várias épocas, né? Ele, na real, ele até inverte alguns dos dias pra fazer sentido. Tipo, ele coloca a criação do Sol no segundo dia para poder fazer mais sentido científico, enfim. Mas o que eu achei interessante, que eu achei que tem a ver com o Alcorão, é que quando mostra Adão e Eva, são silhuetas iluminadas, né? Tipo, Adão Sim. e Eva são, tipo, pessoas brilhantes. São tipo o Adão e Eva do Assassin's Creed. Não cheguei nessa parte do Assassin's Creed. Não, perfeito. Eu sei que tem, mas não cheguei. Eu sei que tem as Piece of Eden. Se eu não me engano, eram ser humaninhos super fantásticos que brilhavam também. É uma parada Super assim. fantástico do galão mágico. Mas o que tem a ver com o Alcorão é que, tipo, na Bíblia a gente tem aquela parte que fala que, tipo, eles perceberam que estavam nus e aí eles se cobriram ou se esconderam, né? Uhum. No Alcorão, no islamismo, existe uma tradição de que não é que eles descobriram que eles estavam nus, é que eles estavam, de fato, eles realmente se tornaram nus a partir daquele momento. Porque quando eles comem a fruta proibida, antes disso, eles estavam vestidos, cobertos com a glória divina. E aí, depois disso, eles ficam nus porque eles perdem essa glória divina. Então, tipo, pelo menos no meu ponto de vista, parece isso, tipo, eles são pessoas brilhantes porque eles estão cobertos com a glória divina ali naquele momento. A partir do momento que eles comem a fruta, eles viram pessoas normais, que nem o Noé no resto do filme, que nem o Balcaim e tal. Faz sentido. Mas, enfim, a gente falou aqui sobre se faz sentido com o texto ou não. Na minha opinião, faz. Tirando a parte das esposas, que eu achei um pouco forçado. Uhum. E meio bizarro, mas tudo bem. A parte do Noé não falar diretamente com Deus meio que faz fazer um pouco mais de sentido ele achar que a humanidade tem que acabar, né? Porque na Bíblia Deus fala diretamente com ele, você vai fazer isso, aquilo, outro e joia. Mas lá ele tem que se guiar por sonhos, né? E aí sonha é telefone sem fio. E interpretar as paradas tudo. Interpreta tudo meio torto também. Sim. Ele interpreta porque nesse filme ele tem meio que sei lá, síndrome de vira-lata, né? Ele acha que o ser humano é horrível. O ser humano destruiu tudo. Mesmo encontrando pessoas boas, no caso a Ila, aquela menininha lá, que o Khan ia levar pra área também. Niel, sei lá. Nael, pois é. Isso fecha muito com os temas, né, do filme. O filme eu vejo muito como uma analogia da destruição do meio ambiente,
essas coisas assim, né? Porque, tipo, a gente já tem na Bíblia uma pegada meio de, tipo, civilização é ruim, porque Caim criou as cidades, não sei o quê. E aqui ele aumenta isso no 11, tá ligado? O foco do negócio é, tipo, ó, o ser humano é ruim porque a gente constrói grandes cidades e a gente usa metais, basicamente. Agora eu queria falar mal do filme. Qual que é o seu pior ponto pro filme aí? Putz, muito mal feitas as roupas. Muito mal feito a caracterização dos bagulhos. Que isso, mano? Os caras parecem que estavam na época medieval, uma da hora. Mas não é época medieval. Mas Esse é é da o hora. problema. Esse é o problema. Os caras vivem numa época antes da idade dos metais. O E os Balcaim tinha caras têm um calça. canhãozinho de punho, mano. Eric, os caras têm calça, velho. Ninguém ali era pra estar usando calça. Era pros malucos tá tudo de vestido. Não existe isso. Pelo amor de Deus. Pô, Tem uma cena que corta pro Caim e o cara tá mexendo com metais, o maluco tá com um visor de fazer de soldador no bagulho, mano. Você lembra? Eu não sei se chegou a entrar no episódio anterior, mas você lembra que eu te falei que ele passava uma vibe meio pós-apocalíptica também? O filme? Sim, É por com causa desse certeza. tipo de coisa, mano. É tipo, você tem, tipo, tem uma hora lá que parece muito que tem um carrinho de supermercado lá. Ou é tipo muito próximo de um carrinho de supermercado. Que é justamente quando eles encontram a Ila. Que tem Ah, é umas verdade. estruturas de metal. Uns bagulho esquisito. É, parece que muito que, tipo. Assim, eu posso estar viajandão aqui, mas dá a entender que a humanidade cresceu no nível que a gente tá, mais ou menos. E aí tudo desandou, coisa assim, mano. E aí virou tipo um Sea Shatter lá, como que é? O mar quebrado, mar, sei lá o quê. Shatter Sea? Shatter Sea É do do Abercrombie. Joe Abercrombie, né? Mar Despedaçado, em português. Mar despedaçado. É uma vibe meio assim mesmo, porque, tipo, aquela parte lá do teste de gravidez, a mina faz xixi no potinho, coloca o Zohar lá, que é tipo uma Não, pólvora. não é xixi Não é não, mano. xixi? Foi na É baba. saliva? Foi saliva. Enfim, põe fluidos no bagulho, e aí a menina, tipo, putz, acendeu aqui, ó, é moleque. Aliás, não é moleque, acendeu aqui, tá grávida. Tá grávida. Tipo, não. Não é assim. As roupas, tipo, dá pra perceber que é roupa moderna, que os caras viraram do contrário pros caras usar. O sapato tem uma parte lá que é claramente um tênis no pé do Russell Crowe. Tipo, era pra estar todo mundo de vestido, sandália naquilo lá. O metal dos caras era pra ser no máximo ferro. No máximo ferro. E os caras super preparados ali com os bagulho de ferro. Essa O cara deu um armadura. tiro. O O cara deu um Tubalcain tiro. deu um tiro no gigante. No Samyasa. É. Pipoco. O Matusalém, quando foi enfrentar os humanos pra proteger os gigantes lá no flashback, o maluco tava com uma armadura. Uhum. Uma espada Exato. flamejante que ele tirou da onde? Pô, a espada flamejante do Éden lá, mano. Pra onde foi parar ela, inclusive? Voltou pra Deus. Voltou pra Deus, só se for. Mas é tipo isso, mano. É tipo. Dá a impressão que ele é meio nessa vibe Meio pós-apocalíptico. pós-apocalíptico. Se ele tivesse, tipo, deixado isso claro, talvez eu Comprava. até deixasse passar, mas eu não achei Mas que ele deixou isso claro o suficiente, sabe? eu acho que faz sentido, mano. Porque quando. É, mais ou menos, não faz sentido não. Mas é que quando Noé conta ali justamente o Gênesis, né? Conta a história do Gênesis. Ele mostra, tipo, várias épocas. Principalmente quando ele fala de irmão matando irmão. Ele passa. Sim, aí vai passando por gladiador, vai passando por baioneta, arma moderna. Soldado, Isso é verdade. Então. Sei lá, se ele queria deixar isso claro, na minha opinião, tinha que ter pelo menos um carro quebrado, ferrado lá. Pelo Tinha menos um isso. carrinho de supermercado. Eu não vi. Eu vi uns bagulho de metal. Não era. Era um tipo um carrinho improvisado, assim, de metal, mas parecia um carrinho de supermercado. Vocês vão ter que Podia acreditar ter, em tipo, mim. mostrado uma das cidades e ter sei lá, um arranha-céu ferrado, tá ligado? Alguma coisa. Eu acho que talvez você esteja tendo a ideia certa. Talvez a ideia dele foi essa. Mas pra mim, pra ter feito uma coisa tão específica assim, ele foi longe de menos, entendeu? Eu não comprei o bagulho. Não, faz sentido. Ok. A parte da cidade
tem ali. Não tem não. Não tem não. Aquele bagulho que o Noé visita e o Cam visita não é uma cidade. É tipo um acampamento de guerra que eles fizeram perto da arca. Uhum. Então a gente nem viu uma cidade de verdade mesmo. Não é. Podia ter carro voador nas cidades, então nós não sabe. Mete quatro foguetes de Zohar em cada canto do carro e show de bola. Nem precisa inventar roda. Você tem um bom ponto, mas eu achei legal. Eu achei legal. Eu achei bizarro. Desculpa. Na hora que eu vi o maluco, vários malucos, na verdade, o Tubalcaim e mais gente, com, mano, visor de soldador, eu falei, é isso. Acabou. Daqui a pouco o cara vai parar no caminho de trocar ideia com o Noé no Burger King pra comer um Whopper. Pô, Poderia ter acontecido. Whopper daquele bicho que parece um cachorro Hã? com sarna, que parece no começo. Ah, tá. Entendi agora. Por 3 segundos eu achei que você tava falando de um lanche real do BK. Não, não. Tem um Whopper que parece um bicho? Não. Tem um daquele de aniversário de 30 anos do Jurassic Park, que é pra te lembrar um dinossaurinho, eu acho. Talvez. Inclusive, chance desperdiçada de botar os bichos que o Tubalcaim mata dentro da arca. De ser dinossauro. Podia ter metido um dinossauro. Porque, Podia. putz, por que acabou os dinossauros? Tubalcaim comeu os dinossauros. Mas aquela parte lá da origem do Gênesis também, que o Noé tá contando, mostra que teve o impacto na Terra, né? É verdade, não faz sentido ser dinossauro. Podia ser unicórnio. Podia ser os Ele comeu unicórnios. unicórnio, não tem mais unicórnio. E ele contando como a vida se formou é brabo também, tá? Que mostra a evolução. Não, eu achei da hora. Nossa, maneiro demais. Beleza, uma coisa que talvez é meio estranha no filme, já mais pro final, depois da treta toda lá e tal, né? De conseguiram entrar, o Tubalcaim é o cara Invade. com as mãos. Invade o bagulho, o cara com as mãos mais fortes do mundo, porque vem uma enxurrada de água e ele E o consegue cara ficar segura, segurado na arca. O cara é o brabo mesmo. Mas é muito estranho como o Noé bota na cabeça de que ele tem que matar as crianças, né, mano? Mano, é estranho muitas coisas. É estranho como que o Percy Jackson, do nada, resolve trair a família só porque o pai dele não salvou uma mina que ele conhecia fazia 1 hora. Exato. Tipo, Vou ajudar o Tubalcaim aqui. vou ajudar esse cara que matou meu avô aqui rapidão. E aí o Tubalcaim, ele mata pelo menos uns 4 bichos ali dentro. Eu acho que ele mata 2. Tem um que ele mata na mordida e tem aquele que ele mata pra chamar a atenção do Noé lá. O primeiro da mordida você tá falando Que ele oferece um pedaço pro... É tipo uma cobra, né? Eu achei que foi tipo um passarinho aqui lá. Não, eles estão lá nos répteis. Essa cena é Enfim, bem esse primeiro ele mata pra comer e dá um pedaço pro Cam. você pode comer o que você quiser, você é um homem. Exato. Aí ele dá um pudidão, tira da própria boca e dá pro outro comer. Delícia. Claro, por que não? E o outro é aquele que parece um personagem de Star Wars, que ele mata pra chamar a atenção do Noé lá pra baixo. Mas ele não Porque mata tecnicamente... um antes pra mostrar pro cão ou é o mesmo bicho? Acho que é o mesmo. Eu interpretei como sendo o mesmo, mas pode ser outro também. Sim, não, acho que é o mesmo, sim. Que ele corta o pescoço e a primeira coisa que o Noé vê, além É da um bicho com o barriga, pescoço cortado. tá com o pescoço cortado, exatamente. O Samus, sem nem esperar o Noé tomar qualquer atitude, já vai pra cima do Noé, foda-se. É, filho, é assim mesmo. Não, mas também eles iam fugir pra morrer no meio do nada. O cara tacou fogo no barco deles. Com suprimento, tá ligado? Tipo, o suprimento Não, que eles falaram ali durava pra mais um mês. 2 pra 2 semanas, pessoas. coisa assim. Não, acho que o Shem fala que é um mês ali. Pra ele pra De qualquer forma, eles iam morrer, velho. Mano, tipo, exatamente ok, sim. Mas o Noé taca fogo em, sei lá, daria talvez uma semana de suprimento de graça. Sim. Mas ele não tá pensando bem pensado ali, eu acho. Ele não tá pensando, né? Eu acho que na real ele colocou na cabeça que Deus só ia descer as águas quando ele matasse as minas, tá ligado? Os bebês. Talvez. Mas tem muito sinal, tá ligado? Que tipo, Deus tá mandando, por exemplo, tá grávida, parou de chover. Aí ele fala, não, parou de chover mesmo, Então, mas e aí? Deus, nessa hora, Deus foi vacilão. Porque ele falou, eu não posso fazer isso, chuva. Não, eu não vou te deixar na mão, Deus. Parou a chuva. Até eu falei, putz, Deus quer que mata a mina mesmo. Já mata a Hermione também, porque já... Aproveita, né? Já pra não correr risco de ter mais. Mas é bizarro de que, tipo, ela levou uma facada na barriga,
automaticamente a mulher falou, não tem mais filho. Todo mundo acreditou, inclusive a menina. E era verdade, E era mesmo. verdade. Inclusive, você chegou a ver o nome da esposa de Noé nos créditos? É que bem Do parecido. personagem? É bem parecido com a da menina que o Khan acha. É O nome dela é Nihila. Naamé. Então não é nada parecido, não. Não, uma é Nael e a outra é Naamé. É meio parecido. Ok, tudo bem. Você lembra onde você já viu esse nome? Namé? É uma versão de outro nome. No One Piece. É a Nami. É, claro, é a Nami. Ela é ruiva. Tem a tatuagem no braço. Vamos lá em Gênesis 4, na descendência de Caim. O filho de Caim, Enoque. Enoque deu à luz a Irade. Irade gerou Maviael, que gerou Matusael, que gerou Lameque. Lameque teve duas mulheres, uma era Ada e a segunda Sela. Ada deu à luz a Jabel, foi o pai dos que vivem sob tendas e têm rebanho. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam a lira e a charamela. Sela, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Ele foi o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. O que faz um pouco de sentido, porque, tipo, o Noé não imagino que ele fosse casar, tipo, com uma irmã. Então faz mais sentido a mulher dele ser uma filha de Caim, uma descendente de Caim. Agora, a irmã do próprio Tubal-Caim? Como que isso aconteceu? Tipo, Tubal-Caim matou o pai dele quando era criança, claramente não casado. Em que momento do rolê o Noé encontrou essa mina e falou, vamos casar, irmã do cara que matou meu pai? Às vezes ele não sabia, tipo... Até porque ela nem se encontra com o Tubal-Caim, né? Em nenhum momento do filme. Então, tipo, tirando esse nome que é colocado nos créditos, que não tem nada a ver com a Bíblia, não fala em lugar nenhum, mas, tipo, o nome desse personagem é exatamente igual ao nome da irmã do Tubal-Caim na Bíblia. Claro, pode ser que é um nome super comum, tipo, Ronaldo, depois que o Brasil ganhou a Copa. Em 2002. Tem, mas, sei lá, eu achei esquisito. Não, às vezes ela fugiu ali, porque, enfim, não foi a primeira a querer sair dali, né? Tipo, teve outras. A menina da cova lá tava querendo sair. A Ila não queria voltar pra lá. Morrendo. Então, talvez era algo comum para as pessoas, entre aspas, boas do lugar querer sair dali. Até porque naquela cena que o Noé vai lá no bagulho, tem mulher sendo vendida como escrava. Então, exato. Não deve ser um lugar assim muito bom de se viver. Exato. Uma parte que eu achei interessante deles adicionarem foi também aquela parte em que eles estão dentro da arca, logo no começo, e eles conseguem ouvir o grito das pessoas. Porque você não para pra pensar nisso, mas é água, não mata instantâneo. Quem sabe nadar vai ficar nadando lá em cima até morrer de exaustão ou fome ou sede, tá ligado? Faz sentido. Nossa, velho. Pesadíssimo. Muito pesado. E o Shem quer abrir as portas e tal, e o Noé não deixa. Oh, não. É punk. Não pode, nós tem que morrer todo mundo. Tem que morrer, o ser humano é um lixo. Ele mete um papo quase igual o do agente Smith, do Matrix, tá ligado? O ser humano é um vírus, sei que lá. Você comentou ali da Ila que ela realmente não era fértil. Você quer falar do Matusalém que curou ela? Então, Matusalém, até onde eu sei, o Guinness Books World Records dele, o recorde que ele tem no Guinness é de que ele só é velho. Nenhuma parte da Bíblia fala, putz, o Matusalém sabia umas curas pica. Chegava a galera nele e falava, nossa, Matusalém, minha unha tá encravada, Matusalém, puf, já solucionei. Em nenhum momento justifica aquilo. Ele dá a bênção pra ela e a bênção dele cura a barriguinha dela. Ele solta um raio de ar, né? Ele mete um Kamehameha na barriga dela e aí tá safe. Ele fala, vai embora. Não só ela fica fértil, como ela toma uma dose de cachaça com mel e amendoim e fica com vontade de pôr em prática o negócio na mesma hora, chegando, pula no Shem e tipo, a 30 metros do Matusalém, né? Exato, e Matusalém lá no chão ouvindo aqueles barulhos e procurando, putz, mas tinha umas frutinhas aqui. Eu ouvi fruta. Não, mas o Matusalém, ele é a coisa mais próxima de Deus ali, né? Tipo, no filme. Porque Sim, tipo, todas as aparições dele, ele faz algum tipo de milagre, né? Ele bota o Jafé pra dormir, né? Ele fala bem dormido, bem dormido. Não, é o Shem. Era o o Shem Shem? nessa hora. É que tava criança ainda, né? O Jafé era nenezinho ainda e o Cam não sobe porque ele ainda é pequeno. Só sobe o mais velho só. Ah, tá, que eles ainda não estavam Bota o moleque pra dormir
coloca Vai dormindo. o Noé em transe pra ele ter visão, cura a barriguinha da mina, Exato. mas não consegue achar uma porcaria de uma frutinha com 50 minutos de procura. Ele dá a semente que cresce instantaneamente, pô. Exato, ele dá uma semente do Jardim do Éden. Então já temos o quê? Já temos a pele da cobra, já temos a semente do Jardim do Éden, os caras saíram de backpack lá do Éden. Foram expulsos por Deus, mas levaram mala. Tem que lutear, mano. Putz, os caras não deixou fruta sobre fruta no bagulho. Inclusive, voltando ali no negócio da origem que a gente falou do Éden, a fruta não é uma maçã, né? Nem na Bíblia. Nem na Bíblia, de fato, mas isso eu acho legal, tipo, de mostrar que realmente não é uma maçã. E ela pulsa, mano. No coisa ela é tipo uma. Ela é tipo uma manga, mas ela bate tipo um coração. Acho que ela é pra ser tipo um coração, né? Tipo, parabéns pra quem teve coragem de comer aquilo. Porque é uma fruta se Nossa, pelo amor mexendo, de né? Deus. Sendo que eles não comiam nem bicho nessa época, né? Exato. Comia as frutas normais, tipo jaca, maçã, sei que lá. Aí de repente vira uma fruta que batia tipo um coração. Falaram, caramba, isso daí apetitoso. Why not? Por que não, né? Parece bem, parece bom. E a cobrinha, tipo, tem um negócio dela enganando os dois, que é, tipo, ela saindo de dentro da casca verde, virando uma cobra preta. Interessante isso Ela aí. descama, né? Ela perde justamente aquela pele que depois Ah, fica com eles. olha. Claramente feita com CGI, inclusive. Não é uma cobra. Não, Podia não. simplesmente ter usado uma cobra. Acho que é um pouco difícil, talvez, filmar uma cobra, assim, eu não sei. Não Não, sei se é podia ter um tipo filmado de uma cobra e animal. usado CGI pra perder a pele. Mas eles fizeram É. tudo na CGI, né? E falar em CGI tá ficando feio o 3D desse filme, hein? Tá pesado. Os gigantes mesmo ficaram parecendo Transformers. Não, os gigantes são a coisa mais aceitável ali de 3D. Quando começa a vir os bichos pra arca, que antes de começar a chover, É triste. As nossa, cobras, as cobras umas por cima da outra, muito os feio. negócios de borracha, mano. Sem textura, velho. Sei lá. O bom é que pelo menos eles tinham o Boa Noite Cinderela de incenso, né, pra dar. Exato. Porque na Bíblia, os animalzinhos, como diria nosso excelentíssimo, já citado anteriormente, Padre Marcelo Rossi, só subiram de 2 em 2 ali na paz. No filme, não, eles são dopados e fica dormindo ali. Que é pra não acontecer nada demais. E como que eles acordaram esses bichos? Só Deus sabe. Não, eles conseguiram acordar. Acho que devia ter um Era time. incenso. Tinha tempo, temporizado. Não sei, porque a esposa do Noé ali fala pro Jafé ir acordar a outra ave, né? Que ele É um manda o ponto, deve ter corvo. alguma fita, né? Acho que. Acorda outro pássaro e manda o bagulho, é verdade. E o Tubalcaim, ele conseguiu acordar um dos bichos? Não, ele só matou mesmo, acho que matou dormindo mesmo. Dormindo mesmo? Eu tive É, a impressão que ele tava dormindo. pode ser. E aí é justamente pra não ter nenhuma treta ali dos bichos, que é o que o Khan usa pra chamar o Noé pra emboscada, né? Sim. Pra emboscada com o plot twist mais visado da história do cinema. Que é lógico que ele não ia deixar o cara matar o pai dele. Ninguém nunca esperou por esse plot twist. Não, jamais. Jamais. Já fé. Aí tem uma lutinha, uma briguinha. E um momento conveniente também, né? Pra esse plot twist. Pra ter uma briga. É. Acabou de nascer duas É o crianças. conflito do terceiro ato, né? Esse filme ele é bem divididozinho em atos. Bem Até essa estruturadinho. própria ideia de ter conflito entre o Noé e os outros malucos também não tá na Bíblia, e principalmente não tá no Corão, porque em ambos ele tenta levar as pessoas. No Corão, principalmente, ele quer que as pessoas vão, ele quer que as pessoas se salvem, e as pessoas que nunca acreditam, né? Nesse caso, elas acreditam, só que ele que não deixa. Ele fala, não, mano, vocês têm que morrer mesmo. Você é doido que eu vou deixar você pisar aqui dentro? E luta ferrenhamente pra não deixar ninguém entrar, tá? Exato. E, inclusive, desce o pau na galera. Fala, não. Não trouxeram nem 1 quilo de carne, trouxeram nem um fardinho de 9 skin, não vai vir pro churrasco, não. E mata, pode matar, tá liberado matar. Antes de. Não, matar gente é tranquilo. O importante é deixar os bichos vivos. Exato. E aí, Você enfim. entende por que faz sentido pro Noé que ele tem que matar as crianças? Porque ele tá matando gente à torta e à direita. Exato. O cara tem Foi só prática. mais dois, né? Ele chega com aquela faquinha lá pra matar aqueles bebês
imensamente feio, de CGI muito mal feita, O 3D o cara não precisava de faca, mano. O Noé é bombadaço, era só ele pegar o pescocinho assim e cleque. O outro pescocinho, cleque. Pronto. Ah, a Hermione começou a chorar, cleque. Não precisa de mais nada, bicho. E ainda tem a parada, não, se for um menino, ele vai enterrar o Jafé. E aí vai ficar vivo. É, suave. Mas se for mulher, eu não consigo. Eu não consigo confiar nos meus filhos pra eles não casarem com as próprias sobrinhas. Não vou ter que matar. E aí, por falta de um, nasce 2 convenientemente, 2 meninas. Sim, né? um pra cada. E também não serviu de nada, né? Porque o Khan só saiu no final do filme e ele falou: vou embora, velho. Mas eu imagino que a ideia é que, tipo, você fique na cabeça que ele volta. Ele encontra depois. Casa com a sobrinha dele, que era um feto quando ele tinha 18 anos. Que é um bagulho. E a partir dali sai a linhagem de todas as pessoas do norte da África. Perfeito. Inclusive, fiquei puto porque o Jafé é o antepassado dos gregos e o Percy Jackson não é o Jafé. Tá? Já me incomoda aí. Tá? Achei errado. Triste. O filme perdeu uma oportunidade. É de ouro. Não é de ouro. Enfim, depois dessa treta toda, o barco tromba ali num pedaço de uma pedra. Uma prega. Eu imagino que deva simbolizar o topo do Monte Ararat, de um dos montes do Ararat, que é onde a Bíblia diz que a arca repousou. Se bem que depois mostra ela em cima de uma montanhazinha mesmo, né? No final. Uhum. Na Bíblia fala que é os montes de Ararat, que seria mais ou menos ali os montes ali da Armênia, hoje em dia. Só que existe também um monte, acho que no Iraque, não sei exatamente, que deram o nome de Ararat em referência a esse, mas que não é o que é descrito na Bíblia. Inclusive, em Bíblias mais recentes já vem ali falando que a arca repousou nos montes da Armênia. Interessante. E aí, beleza. Bateu ali, trombou no monte. Matou não, porque acho que quem mata o Tubal-Caim é o Noé mesmo, né? Só deu uma esmagada, se eu não me engano. Não, quem mata o Tubal-Caim é o Ram. É o Ram. O Cam. É verdade. Ele dá uma facada. É verdade. Aí eles saem, pá, não sei o que lá. Tem a historinha lá do Noé criando vinho. Nesse caso, a motivação é porque ele sente que ele traiu Deus por não ter matado as nenezinhas. Eu imagino que o Deus dessa época, se ele tivesse insatisfeito com o que você fez, você não estaria vivo para ficar bebendo vinho. Exato. Mas... E é mais ou menos o que a Hermione fala pra ele no final, mano, ele né? escolheu você porque ele sabia que você ia fazer isso, velho. Ele é Deus, não sei se você lembra. Inclusive, eles não usam o termo Deus, nem Senhor, nem nada disso, né? Eles chamam ele de O Criador no filme inteiro. Criador. The Creator. Eu fiquei pensando se era o Tyler The Creator. Não peguei referência. É um músico. Ok. Ele não pede desculpa pra filha adotiva dele por ter quase matado as filhas dela na frente dela, ter causado um extremo trauma. Mas ele deu um beijinho nas crianças, tá tudo bem. Pô. Beijinho resolve tudo. Beijinho. E aí ele volta, porque ele se isolou de toda a família, né? Sim. Então aí ele volta pra esposa dele. Ele nem se dá conta que o Ram foi pra casa do Caixa-Prego, né? Aparentemente, foda-se o Ram. Eu acho que ele se dá conta, assim. O Ram joga pra ele, né, a pele no saquinho. E depois, quando ele vai fazer de novo o ritual que o pai dele fez com ele pra passar a primogenitude, que, desculpa, mas na época da Bíblia ele não faria isso com 2 meninas. O primogênito dele é Shem, e o primogênito de Shem é o primeiro filho homem que ele tiver. Foi mal. Se ele não tiver nenhum filho homem, provavelmente o Cam, porque nesse caso ele teria casado com a filha mais velha dele. Mas não seria isso que aconteceria, desculpa. É bonitinho, é fofo, mas não aconteceria. Mas nessa cena ele conta entre os filhos dele o Cam também. Então eu vejo isso tipo como uma desculpa, talvez, uma aceitação. Sei lá. E aí, eu fiquei esperando o Noé falar, tipo, o Cam vai ser... Cam / Canaã vai ser escravo de vocês e tal, e isso não acontece, né? Isso fica meio implícito, né? Fica? Tipo assim, ele não manda o rapaz se exilar, mas o rapaz meio que se exila, né? Tipo, o Cam deixa a família pra trás e vai embora. Eu vi isso meio que, tipo, como uma punição. Mas, realmente não tem essa parte, né? Do Canaã. Até porque nessa época ele não tem filho ainda, né? Não tem porquê ser o Canaã. Se bem que você tinha comentado, né? Que poderia ter sido... Sim, o Canaã provavelmente era o original.
E aí chegamos ao fim do filme. Eu achei um filme ok. Eu gostei. Achei que ele ter socado essa parte do Isaac e Jacó ali, com essa parte de matar os nenezinhos, achei meio desnecessário. Achei desnecessário adicionar um antagonista. Mas, em geral, assim, eu achei interessante o jeito que ele tratou a história. Eu entendo como isso pode deixar algumas pessoas mais religiosas putas, mas eu, pessoalmente, não achei nada demais. Assim. Não, se você abstrair tudo e pensar que não é um filme bíblico, mas só como um filme, é um filme legal, é um filme da hora de assistir. Legalzinho. Então, Achei ok. eu lembro de ter gostado da outra vez, gostei de novo. O Russell Crowe é brabo. Sim, com certeza, ele tá top nesse filme. Ele e o Anthony Hopkins, nosso querido Odin, tá brabo. Brabíssimo. Matusalém e Odin, mano. O cara é. Velho. Velho, de fato. Acho que é isso para nosso pequeno Drops. Acho que já se alongou o suficiente. Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Burro de Balaão, Burro de Balão em todas as redes. todas as redes sociais. Mas tem o Linktree, se for mais fácil para vocês. Se vocês tiverem alguma questão sobre alguma coisa que a gente discutiu, ou se quiser fazer algum comentário, pode mandar pra gente lá no nosso e-mail, em alguma das redes sociais, e aí a gente pode trazer para um episódio futuro, ou para uma revisão, se a gente fizer isso mais pra frente. Não se esqueçam que no nosso próximo, a gente vai ler Gênesis do 12 ao 14, então se quiserem já preparar essa leitura pra gente ir acompanhando, Chamado de Abraão. É isso, pessoal. Eu fui o William, e vou continuar sendo depois que a gente desligar. Eu sou o Eric. E até a próxima. Falou. Show de bola.